Capítulo 31, 4. Pontuação, uso dos dois pontos. A pontuação é um dos elementos mais importantes da língua portuguesa, pois permite expressar diferentes intenções e sentimentos em um texto. No Enem, a pontuação correta pode ser decisiva para a compreensão correta das questões e para a elaboração de uma boa redação. Entre os sinais de pontuação mais importantes estão os dois pontos, que têm diversas funções e podem ser usados de várias maneiras. Neste capítulo do nosso e-book, vamos explorar em detalhes o uso dos dois pontos. Os dois pontos são usados principalmente para introduzir uma citação, uma explicação, uma enumeração, um esclarecimento ou uma conclusão. Eles têm a função de indicar que o que vem a seguir é uma continuação do que foi dito antes, mas com o acréscimo de informação ou de detalhamento. É como se os dois pontos dissessem ao leitor: preste atenção, porque agora vou dar mais detalhes sobre o que acabei de dizer. Por exemplo, em uma frase como vou te contar um segredo, não gosto de chocolate, os dois pontos são usados para introduzir a informação que é o segredo. Em uma frase como tenho 3 hobbies, ler, correr e cozinhar, os dois pontos são usados para introduzir a lista de hobbies. Em uma frase como ela estava triste, tinha perdido o emprego, os dois pontos são usados para explicar por que ela estava triste. Os dois pontos também podem ser usados para introduzir uma citação direta, como em Como disse Albert Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Nesse caso, os dois pontos indicam que o que vem a seguir é uma reprodução exata das palavras de outra pessoa. Além disso, os dois pontos podem ser usados para introduzir um diálogo ou uma fala, como em Ele disse, vou ao supermercado. Nesse caso, os dois pontos indicam que o que vem a seguir é uma fala direta da personagem. É importante lembrar que, após os dois pontos, a primeira letra da próxima palavra pode ser maiúscula ou minúscula, dependendo da situação. Se os dois pontos introduzem uma citação, um diálogo ou uma fala, a primeira letra da próxima palavra deve ser maiúscula. Se os dois pontos introduzem uma explicação, uma enumeração, um esclarecimento ou uma conclusão, a primeira letra da próxima palavra deve ser minúscula. Além disso, é importante lembrar que os dois pontos não devem ser usados para introduzir uma oração coordenada ou uma oração subordinada, a menos que essa oração seja uma explicação, um esclarecimento ou uma conclusão. Nesse caso, os dois pontos podem ser substituídos por uma conjunção explicativa, como porque, pois ou porquanto. Por fim, é importante lembrar que os dois pontos não devem ser usados para separar o sujeito do predicado, a menos que o sujeito seja uma citação, um diálogo ou uma fala. Nesse caso, os dois pontos podem ser substituídos por um travessão ou por aspas. Compreender e dominar o uso dos dois pontos é essencial para escrever um texto claro, coerente e coeso, que seja fácil de ler e de entender. Por isso, pratique o uso dos dois pontos em suas redações e exercícios de escrita, e não deixe de revisar seus textos para verificar se os dois pontos foram usados corretamente. Esperamos que este capítulo do nosso e-book tenha sido útil para você. No próximo capítulo, vamos explorar outro sinal de pontuação importante, o ponto e vírgula. Até lá!